Você sabe o que é um golpe de Estado do ponto de vista jurídico? Eu sou o professor Vicente Maggio e no vídeo de hoje vou falar de um tema muito relevante, atual e de interesse geral no âmbito do direito penal, que são os aspectos relevantes do golpe de Estado. E se você quiser se aprofundar ainda mais no estudo, deixarei os fundamentos legais deste tema na descrição do vídeo para facilitar as pesquisas. Então eu convido você a assistir ao vídeo até o final, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, para nos ajudar a levar o conhecimento jurídico ainda mais longe. Assim, vamos direto ao assunto. Introdução. Golpe de Estado ocorre quando há um movimento para derrubar o governo legítimo, seja por militares, civis ou grupos organizados. Por mais óbvio que seja, é importante destacar que não há golpe de Estado quando a perda do mandato do presidente da República obedece à sistemática prevista na Constituição Federal. Há exemplos de processos de impeachment em nossa história recente. O crime de golpe de Estado está previsto no artigo 359-M do Código Penal, que foi introduzido pela Lei nº 14.197 de 2021, que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional. Fundamento legal. O crime está tipificado com a seguinte redação: tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena, reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Observa-se que o crime se consuma com a tentativa, não sendo necessário a produção do resultado. Núcleo do tipo penal. É o verbo tentar, que significa buscar atingir algum objetivo sem alcançar o êxito, que seria depor, que significa destituir alguém de seu cargo. Um golpe de Estado, por mais ilegítimo que seja, se concretizado, institui um novo governo que passa a funcionar protegido pelas Forças Armadas. Casos históricos. Ao longo da história, tivemos diversos casos de golpes de Estado ao redor do mundo. Alguns foram bem-sucedidos, instaurando ditaduras, enquanto outros fracassaram e tiveram seus envolvidos responsabilizados. Um exemplo verdadeiro de golpe de Estado ocorreu no Brasil, no ano de 1964, com o chamado Golpe Cívico-Militar de 1964, arquitetado pelas Forças Armadas contra o governo do então presidente João Goulart e concretizado com a publicação do Ato Institucional número 1. Assim foi instaurada a ditadura militar que perdurou em nosso país ao longo de 21 anos, de 1964 a 1985. Já mais recentemente, manifestações com pautas antidemocráticas levantaram discussões sobre eventuais tentativas frustradas de golpe de Estado. Crime tentado. No direito penal, o crime tentado ou tentativa está previsto no artigo 14, inciso 2 do Código Penal brasileiro. De acordo com o referido dispositivo legal, ocorre tentativa quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quanto à pena, salvo disposição em contrário, a pena do crime tentado é a mesma pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Abolição da presunção de periculosidade. A reforma da parte geral do Código Penal, promovida pela Lei nº 7.209 de 1984, excluiu a presunção de periculosidade e, desta forma, durante as fases de execução de um crime, não se pode punir a cogitação, que é a idealização ou premeditação do crime, que não é punida porque é uma simples ideia que repousa na mente do agente, e a preparação, que são atividades necessárias à execução do crime, que somente serão punidas por eventuais atividades ilegais, mas não pelo crime que pretende cometer. Por este motivo, a tentativa somente é possível depois de iniciada a execução do crime.
Requisitos para configurar o crime tentado. São 3. 1. Início da execução. O agente deve ultrapassar a fase de cogitação e preparação, entrando na fase executória do crime. 2. Interrupção por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso significa que, mesmo que ele pretenda completar a execução do crime, algo externo o impede de atingir o resultado. 3. Possibilidade de consumação. O resultado deve ser objetivamente possível, ou seja, se for absolutamente impossível desde o início, configurará crime impossível de acordo com o artigo 17 do Código Penal e não tentativa. Crimes que punem a tentativa como crime consumado. Em razão de ser o objeto do estudo de hoje, existem crimes que se consumam com a simples tentativa. Exemplos. 1. Evasão mediante violência contra a pessoa. Consiste em evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. 2. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Consiste em tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena: reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. 3. Golpe de Estado. Consiste em tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legalmente constituído. Pena: reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Requisitos para a consumação do golpe de Estado. Com a devida vênia e salvo o melhor juízo, entendo que são necessários os seguintes elementos. 1. Conduta e meio empregado. O crime exige o uso de violência ou grave ameaça. Deve haver um ato concreto de tentativa de deposição do governo, não bastando apenas discursos ou ideias abstratas. Além disso, são necessárias determinadas condições reais para alcançar um resultado objetivamente possível, como, por exemplo, com a participação das Forças Armadas e com os planos para a imediata substituição do governo deposto. Se o meio utilizado para a prática do golpe de Estado for absolutamente ineficaz, estará configurado o crime impossível e, assim, a conduta será punida somente em relação à violência empregada, mas não a título de tentativa, que no caso seria a consumação do crime de golpe de Estado. 2. Objetivo final. A intenção do agente deve ser a derrubada do governo legítimo, ou seja, a deposição do governo legitimamente constituído. 3. Consumação e tentativa. O crime se consuma no momento da tentativa de deposição, mesmo sem alcançar o objetivo final. Caso os atos preparatórios sejam interrompidos antes da tentativa, pode-se configurar atos preparatórios impuníveis ou, em alguns casos, crimes conexos, como, por exemplo, incitação ao crime, dano e até associação criminosa. Neste caso, se ficar comprovada a união estável e permanente dessas pessoas para o fim específico de cometer crimes. Desistência voluntária. Durante a execução do crime de golpe de Estado, é possível a caracterização da desistência voluntária, quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução e por isso o crime não se consuma. Desta forma, fica excluída a tipicidade da tentativa e o agente responde somente pelos atos praticados, ou seja, pelos resultados efetivamente produzidos, mas não pelo golpe de Estado. Competência. A competência é da Justiça Federal, porque o golpe de Estado é um crime praticado em detrimento de bens, serviços
ou interesse da União. Foro por prerrogativa de função. Algumas autoridades são julgadas diretamente por tribunais superiores. É o chamado foro privilegiado, que na realidade não tem nada de privilegiado, muito pelo contrário, principalmente quando o julgamento ocorre na última instância e o réu não tem para onde recorrer da sentença. Exemplo, a competência para julgar crimes comuns praticado pelo presidente da República é do Supremo Tribunal Federal. Após deixar o cargo, o ex-presidente perde o foro por prerrogativa de função no STF, ficando o julgamento da seguinte forma. 1. Regra geral. Será julgado pela Justiça de primeira instância, conforme as regras comuns de competência. 2. Exceção. Se a denúncia já tiver sido recebida pelo STF enquanto o agente ainda era presidente, o STF pode manter a competência. O mesmo pode ocorrer se houver relevante interesse público na permanência do processo no Tribunal Superior. Considerações finais. 1. O crime de golpe de Estado se consuma com a tentativa de derrubar o governo, independentemente de sucesso. 2. Deve haver ato concreto com violência ou grave ameaça. 3. Discursos genéricos ou manifestações sem atos concretos não configuram o crime. 4. A distinção entre atos preparatórios, tentativa e consumação é essencial para a correta aplicação da lei. Conclusão. A democracia é um valor essencial e protegido pelo ordenamento jurídico. Entender esses crimes nos ajuda a reconhecer ameaças ao Estado democrático de direito e a garantir a estabilidade política. E você? O que pensa sobre o golpe de Estado? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.